Olha, César, eu acho que chama muita atenção é a persistência das disparidades raciais ao longo do tempo, tá? Então, eu como pesquisador da área, eu estava olhando muito para o período contemporâneo, vendo essas disparidades raciais, né? Mas eu não imaginava que quando a gente começasse a olhar uma série histórica mais longa, a persistência ia estar tão acentuada, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para o mercado de trabalho, e olha os últimos 40 anos, o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente tira o que a gente chama de média não condicional, que é basicamente a diferença de salários entre brancos e negros, desde 2010, negros estão ganhando ali em torno de 50, 45% a menos do que brancos, tá? Desde 2010. Mas isso é o que a gente chama de média não condicional, porque pega basicamente só uma diferença ali de médios entre brancos e negros. Mas a gente sabe, por exemplo, que negros estão em maior percentual na região norte e nordeste, onde que tem um custo de vida, né, relativamente mais baixo, um salário relativamente mais baixo, Uhum. e brancos estão mais na região sul e sudeste, onde os salários são mais altos. Então, isso pode afetar a desigualdade racial. Além disso, a gente sabe que, por exemplo, idade impacta nos salários, a gente sabe que gênero impacta nos salários, que educação também impacta, apesar de a gente ter uma convergência ao longo do tempo entre os anos de estudos, entre brancos e negros, negros ainda têm um nível um pouco menor de educação. Então, quando a gente controla para todos esses fatores, a gente tem o que a gente chama de média condicional, tá? E aí o que a gente encontra é basicamente o seguinte: quando a gente compara então indivíduos relativamente semelhantes produtivamente no mercado de trabalho, negros ganham em torno de 14,25% a menos do que branco. E isso está persistente nos últimos 40 anos. Ou seja, a gente está falando de um país que teve redemocratização, que teve governos da direita, teve governos da esquerda, e o gap racial, né, a diferença, a desigualdade racial no mercado de trabalho permanece relativamente constante, em torno de 14,25%, quando a gente compara indivíduos relativamente parecidos. Esse número é pequeno, a gente já começa o livro fazendo uma pequena provocação, que é: imagina então se eu sou um indivíduo branco, pego esses 14,25% que eu ganho a mais e invisto em algum título de renda fixa. Depois de, a cada 5 anos, 6 anos, por exemplo, dependendo da rentabilidade da renda fixa, eu posso tirar um ano sabático, tá, de férias, que o patrimônio dos negros não vai alcançar o patrimônio dos brancos. Nossa. E, Michael, você está dizendo aí, então, que nas últimas 4 décadas, né, a desigualdade de renda entre negros e brancos continuou igual. E aí eu te pergunto, as políticas públicas têm falhado, então? Então, essa é uma boa pergunta, Roberta, porque assim, uma das grandes conclusões que a gente tira do livro é basicamente essa: se a gente for realmente querer construir uma sociedade e equalizar as oportunidades entre brancos e negros, a gente tem que começar a repensar as nossas políticas públicas. Por Uhum. quê? Porque se a gente olhar para o cenário racial, o que a gente percebe, por exemplo, é que você tem via democratização do ensino superior, via cotas, via todas essas políticas, a gente teve uma ascensão social de parcela da população negra e parcela da população desfavorecida. Dos brancos, por exemplo, eles vieram de uma situação mais favorecida, em ensino público, por exemplo, conseguiram ascender socialmente via universidades, via ensino superior. Mas quando a gente olha para a população, esse é um número muito pequeno, tá? É um percentual muito baixo da população, e a grande massa da população está ficando para trás, tá? Então, se a gente quiser realmente avançar como sociedade, a gente tem que parar de deixar essa população para trás. Então, quando a gente olha para a educação, por exemplo, a diferença em termos de aprendizado entre brancos e negros está ampliando ao longo do tempo. A gente não está conseguindo fechar o gap de aprendizado. Apesar de, por exemplo, a gente estar conseguindo fechar em termos de anos de estudo na escola, a gente não está conseguindo fechar em termos de aprendizado. Isso impacta muito a dinâmica econômica ao longo do tempo, porque a gente está num contexto em que o progresso tecnológico
está destruindo aquelas ocupações de menor qualificação e aumentando o prêmio salarial das profissões com maior nível de escolaridade. Tá? Então, o próprio progresso tecnológico pode afetar as paridades raciais ao longo do tempo, visto que no sistema educacional a gente não está conseguindo equalizar o aprendizado, por exemplo, entre brancos e negros. Então, quando a gente olha para várias dimensões, a gente não pode dizer assim que a gente está conseguindo criar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Tá? Então, a gente tem que realmente repensar nossas políticas públicas se o objetivo de fato for incluir não só a população negra, quanto os mais favorecidos também.